Meus irmãos, queremos, nesse instante, trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu sei que não é fácil falar neste culto, onde os irmãos estão acostumados a ouvirem o pastor Hélio, e não é fácil assumir este lugar hoje aqui, o culto que consideramos o culto do pastor, que é o culto que ele sempre traz, o ensino da palavra de Deus, culto de doutrina, culto de ensino. É um culto que tem a característica do pastor da igreja, e a igreja acostuma-se com seu pastor, e sempre quando o pastor sai, fica aquele desfalque, por mais que ele coloque um outro obreiro, mas nunca é a mesma coisa. E eu sei das minhas limitações para estar aqui nesta noite, mas na força da obediência, a gente não pode recuar. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do profeta Zacarias. Eu estou com uma dificuldade na dicção, quero já lembrar os irmãos que eu estou com tratamento odontológico. E esse tratamento ele é um pouco lento. Eu estou com 6 pinos, estou com uma prótese provisória, e de vez em quando essa prótese ela fica um pouco pentecostal na minha boca, no movimento só, e voa. Eu estava no culto com a irmã Ana, esses dias, lá em Mandaçaia. Na hora do calor da mensagem, eu procurei minha boca e eu não sabia onde é que estava mais. O presbítero foi pegar, pensando que era meu relógio. Quando viu que era meus dentes sorrindo para o lado dele, ele correu. E foi mesmo na hora que eu estava falando sobre Pedro tal, e eu me abaixei assim, os irmãos pensavam que era conjectura. Não era não, era para pegar a prótese, jogar na boca e continuar a mensagem. Então os irmãos tolerem aí, eu estou com uma dicção um pouco difícil, né? Mas os irmãos vão suportando. Eu vou falar um pouco calmo. Ontem eu preguei lá em Caruaru, bem calminho e no ar-condicionado. Aí Wagner no teclado, aquele som suave. Eu disse, me ajuda, Wagner. Eu já estou falando devagar. Um frio desse, e tu fazendo um som de dormir, para o povo dormir, não vai me ajudar em nada. Então os irmãos vão tolerando aí. Eu vou falar um tema: destruindo a autoridade lógica do diabo. Anotem aí: destruindo a autoridade lógica do diabo. Destruindo a autoridade lógica do diabo. Capítulo 3 de Zacarias, versículo 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um touco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo do Senhor com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso
entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque este homem são um sinal de que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos, e eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Quantos dizem amém? A minha versão é a NAA, que é a nova versão da Almeida atualizada, e difere um pouco algumas palavras, mas também esclarece um pouco o texto. É uma ótima versão. Esse texto que acabei de ler com vocês, ele trata acerca de algo que foi revelado a Zacarias. E, de fato, o que foi revelado a Zacarias foi o que aconteceu quando os filhos de Israel retornaram do cativeiro babilônico, voltaram à sua pátria, e naquela primeira leva que os filhos de Israel voltaram, através de Esdras, a gente vê que nesta leva também voltou uma multidão, e foi logo começando um tipo de restauração espiritual. Depois veio Neemias, o governador, e também trouxe mais um grupo, e começou a restauração física, os muros, a reconstrução da cidade. Mas nessa leva, onde Deus escolheu Josué, um dos remanescentes do cativeiro, para ali introduzir novamente o povo através dos sacrifícios arônicos, através dos sacrifícios levíticos, especialmente o dia da expiação. E a gente vê que neste ato sacerdotal, na hora que Josué estava prestes a oferecer o sacrifício para Deus, Satanás apareceu. Ele estava ali estudando, vendo o contexto daquele trabalho espiritual, pelaquela cerimônia, onde o sumo sacerdote deveria purificar a nação, deveria purificar-se e purificar a nação. E Satanás, ele interpela, ele tenta embargar aquele sacrifício, acusando Josué de pecado. E dentro dessa perspectiva da acusação de Satanás, é que eu quero ministrar uma palavra falando sobre destruindo a autoridade lógica do diabo. Então, dentro desse contexto, é sabido de que Satanás, ele não para com as suas estratégias, com os seus métodos de ataque. O diabo luta 24 horas para neutralizar, para parar, para destruir o povo de Deus, que seja no contexto do Antigo Testamento, que seja no contexto atual, nessa presente dispensação. O diabo está sempre agindo, lutando, e existem métodos que são métodos frequentes. Ele muda sempre estratégias, mas existem métodos dele que é um método frequente. E é sabido de todos que o diabo trabalha usando pelo menos 2 tipos de argumento. Quando eu falo de método frequente, eu estou falando do método argumentativo. Satanás trabalha falando, argumentando, comunicando, dizendo alguma coisa. Ele sempre trabalha com a sua voz, como interlocutor, tentando apresentar defeito,
tentando apresentar problemas, tentando apresentar alguma coisa para que neste argumento dele a obra ou alguém fique neutralizado, parado, não faça nada. E dentro dessa visão argumentativa, existem pelo menos 2 tipos de argumentos que são usados por ele. O primeiro está em João capítulo 8, versículo de número 44. João capítulo 8, versículo 44 diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o primeiro método argumentativo é o método da argumentação falsa. O diabo sempre vai usar o método da argumentação falsa. Ele sempre vai argumentar coisas baseadas em mentira, mudando a versão, criando uma nova versão para tentar inibir, para tentar gerar timidez, para tentar parar as pessoas. Então ele usa muito deste método, que é o método do argumento falso. O segundo método utilizado por ele nesse aspecto da argumentação é o método do argumento lógico. E dentro desse contexto, ou desse sentido, nós temos o texto de Jó, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Veja o quanto Satanás age de forma lógica. Ele diz, o texto: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos, e os seus filhos se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Percebam de que Satanás está argumentando com Deus de maneira lógica. Quando Deus diz a Satanás: tu tens observado o meu servo Jó, Satanás diz que sim, de forma afirmativa, mas ele contra-argumenta dizendo: quem é que não vai ser fiel a ti? Desse jeito também, tu cerca eles de bens. Eu pergunto aos irmãos, Satanás estava mentindo? Deus tinha cercado Jó de bens? Deus tinha abençoado a Jó? Sim ou não? Então ele usa verdades, ele usa a lógica, e nesse afins ele faz com essa finalidade de tentar destruir, de paralisar. Então são os argumentos, ou falso ou argumento lógico. São métodos que ele usa para tentar neutralizar e destruir. Este argumento, ele pode ser uma declaração verdadeira. Os argumentos lógicos de Satanás constitui-se às vezes uma declaração verdadeira, porém dita com a intenção de seduzir e induzir alguém ao erro. Isso aconteceu quando Paulo chegou em Filipos, capítulo de número 16, versículo 16 ao 18. Quando Paulo chega nas regiões de Filipe, diz a Bíblia que naquela cidade ele começou a orar, a pregar, mas de repente, no dia que ele saiu para orar, uma moça possessa por um espírito de adivinhação seguiu Paulo por vários dias, e todas as vezes que ela seguia Paulo, ela saía dizendo, ela declarava: estes homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto, aquele demônio estava mentindo, sim ou não?
estava dizendo a verdade, mas qual era a finalidade daquela argumentação? Era credenciar justamente aquela moça. Se Paulo não reage espiritualmente, então o povo vai dizer: esse espírito é bom mesmo, essa mulher tem um dom de verdade. Mas Paulo, chateado com aquilo, virou-se para a moça e repreendeu o demônio que estava nela. E quando o demônio saiu, aquela menina já não podia mais adivinhar mais nada, não dizer mais nada. A intenção daquela argumentação, embora sendo uma declaração verdadeira, tinha esta finalidade de induzir ou seduzir o coração daqueles apóstolos. Uma outra realidade do argumento lógico é que, além de ser às vezes um argumento verdadeiro com a intenção de induzir ou seduzir alguém, uma verdade também é dita com a intenção de paralisar e destruir imediatamente alguém. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, a Bíblia diz que Satanás, ele acusa os santos diuturnamente, dia e noite, na presença de Deus, ele vive acusando. Vocês pensam que Satanás vai lá para o trono ou na presença de Deus, seja lá onde seja, onde Deus permita que ele chegue? Vocês acham que Satanás chega diante do Senhor com argumentos mentirosos? Diante de Deus não prevalece mentira. Diante de Deus ninguém chega com mentira. Quem anda com mentira não gosta de orar, porque sabe que vai se deparar com um trono aonde tudo que a pessoa fala passa pelo crivo do teste da verdade. Então, queridos, quando o diabo vai até o trono ou a presença de Deus fazer algum tipo de acusação, ele não leva um argumento mentiroso, ele leva um argumento verdadeiro. Ele chega diante de Deus com verdade, ele escreve verdade acerca de nós, acerca de pecados que cometemos, acerca de coisas que realizamos. E quando ele chega com as verdades das nossas falhas, ele chega justamente para confrontar a justiça de Deus. Ele sabe que Deus é justo, que Deus não negocia o seu caráter. Ele sabe que Deus não lança fora a sua essência, não abre mão da sua essência. Então ele coloca diante do caráter de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, e ele coloca diante de Deus da seguinte forma: tu és o Deus justo, tu és o Deus verdadeiro, tu não volta atrás. Agora vê o que o teu filho fez, vê o que ele praticou, vê o que ele está realizando. Percebam de que ele usa a verdade com a intenção de destruir, de paralisar, de jogar-nos contra Deus, de atrair sobre nós a ira de Deus. A autoridade de Satanás consiste no pecado que praticamos. O que dá a Satanás autoridade é o pecado. Você só perde autoridade para Satanás se pecar. Toda a força do diabo sobre mim ou sobre você consiste em nossos pecados. Se eu pecar, automaticamente Satanás exerce autoridade sobre mim. Então, se eu não peco, se eu evito, se eu fujo, se eu venço, Satanás perde a autoridade sobre a minha vida. Então, por que o diabo usa de autoridade? Para argumentar diante de Deus, para que a justiça de Deus e a ira de Deus caia sobre nós por causa do nosso pecado. O pecado, todos nós sabemos, é um mal universal. Ele é o maior promotor de dores e sofrimento. E quando nós olhamos para essa perspectiva, um dos maiores sofrimentos causado pelo pecado chama-se de
culpa. A culpa é um dos sofrimentos, uma das consequências do pecado que mais causa sofrimento. O que tem de gente neutralizadas dentro da igreja, o que tem de gente paralisada, o que tem de gente frustrada e o que tem de gente doente na igreja, não se conta nos dedos por causa de coisas que praticaram, por causa de coisas que fizeram. E essas pessoas andam traumatizadas, andam destruídas por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, e o diabo usa as nossas falhas como porretes para meter e bater em nossa consciência, em nossa cabeça, para nos paralisar. O diabo sabe que não consegue paralisar o crente de outra forma que não seja induzindo, seduzindo ou influenciando ele ao pecado. Somente o pecado pode paralisar o homem na jornada espiritual. O pecado, ele é terrível, porque ele gera no homem esta consciência de culpa. Diz que a culpa é a consciência do merecimento do castigo. A culpa é a consciência do merecimento do castigo. Uma consciência culpada é aquela consciência que carrega dentro de si a convicção que só merece castigo, não merece nada, não tem direito a nada, não tem acesso a nada. Ele fica na igreja, vem por uma questão de necessidade espiritual, mas o diabo pega a lembrança do pecado e usa para perturbar a mente dessas pessoas e dizer: tu não és digna de estar aí. Tu não és digno de estar aí. Tu não era para estar sentado aí. Tu não era para estar pregando. Tu não era para estar cantando. Tu não é digno de ocupar este lugar. E se a pessoa não tiver o pleno conhecimento da palavra de Deus, a pessoa pode ceder a essa argumentação de Satanás, porque da mesma forma que ele perturba a sua mente, ele aparece diante de Deus para confrontar a justiça de Deus. Eu tenho algo de Deus para dizer aqui nesta noite. Se alguém carrega a culpa no coração, esta noite Deus vai remover a culpa ou o sentimento de culpa. Você vai sair daqui liberto. Quem esteja aqui, quem esteja assistindo, chegou a hora de Deus quebrar esta corrente e você gozar da liberdade espiritual, porque Deus quer você livre, fazendo a vontade dele. Então, segundo Thyssen, a culpa é a consciência do merecimento do castigo. É também o resultado objetivo do pecado, pois cada pecado de qualquer natureza é uma ofensa contra Deus e sujeito à sua ira. Conforme Romanos capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre a impiedade. Então, aonde tiver pecado, há uma manifestação da ira de Deus. Todo pecador consciente ou inconsciente está na mira da ira de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48 diz que aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoites. E aquele que não sabia a vontade do seu Senhor, de igual modo será castigado com menos açoite, mas também será castigado. Então, quer saiba ou não, a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que transgridem a vontade e a palavra do Senhor. Nós encontramos na Bíblia que dentro desse contexto da ira de Deus, nós entendemos que a culpa, o sentimento de culpa, o grau da culpa vai de acordo com a classificação do pecado. A Bíblia mostra que o pecado, ele gera uma consequência de condenação. Mas mesmo dentro dessa consequência de condenação, existem graus de sofrimento,
graus de consequência. A prova disso está nos sacrifícios levíticos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, na forma de julgamento. A maneira como Deus julgará os pecadores, conforme as suas obras, indica-nos que existem diferentes graus de culpas. Se existem diferentes graus de culpas, existem diferentes tipos de pecado. Então, de acordo com o pecado, é gerado a culpa. No homem se desenvolve o grau da culpa. Existem pelo menos 4 classes de pecado. Deixa eu citar para vocês, não dá para a gente detalhar isso agora, mas pelo menos para vocês terem uma informação acerca dessa classificação do pecado. Existe o pecado de íntimos e pecado de transgressão. Eu falei de que? Pecados íntimos e pecado de transgressão. Esta é a primeira classificação dos pecados. Pecados íntimos são aqueles pecados intrapessoal. É aquele pecado que ocorre dentro da pessoa. É aquele pecado que ocorre no campo da mente. É aquele pecado que não há uma participação de terceiro ou de segundo. É aquele pecado que ocorre na mente da pessoa. Ele é pecado, mas não tem o mesmo grau, não gera o mesmo grau de culpa que o pecado de transgressão. O pecado íntimo, Jesus falou dele em Mateus capítulo 5, versículo 58, 28, quando ele disse: se alguém olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério. É claro que se alguém olhar, como disse Jesus, já pecou. Porque ele já está com a imaginação maligna, já está com a imaginação corrompida, já está desenvolvendo fantasias, já está criando no seu coração imagens indecentes. É por isso que Jesus disse: antes de levar uma mulher ao intercurso carnal, só em olhar para ela e imaginar e planejar, a pessoa já cometeu o pecado. Mas se antes de levar o intercurso carnal e não chegar a conversar com essa mulher, a pessoa pecou, mas não é tão grave quanto aquele que levou a mulher e teve um intercurso carnal com ela. Quem me entende, diga amém. Por quê? Porque a natureza desse pecado constitui sua natureza íntima. Aconteceu dentro, aconteceu na mente, aconteceu na imaginação. Mas quando você vê Mateus 23 e 32, Jesus já trata de pecado de transgressão. Não é mais um pecado íntimo, aqueles que ocorrem apenas dentro, no campo da imaginação. O pecado de transgressão é aquele que refere-se ao ato pessoal externo. Ele já saiu do campo da intimidade ou do campo da mente para o lado externo, já envolveu alguém, já teve a participação de alguém. E olhem que de acordo com o pecado, assim é o nível de culpa daqueles que transgridem. Uma segunda classe de pecados é o pecado de ignorância com o pecado de conhecimento. Estou falando de forma paralela a diferença entre um pecado íntimo e um pecado de transgressão. Dentro do campo da classificação dos pecados, existem também pecados de ignorância e pecados de conhecimento. Consideramos pecados de ignorância aqueles praticados sem o conhecimento prévio ou suficiente da transgressão. Pessoas que cometem sem saber que era errado, pessoas que cometem sem ter tido informação de que aquilo era pecado. A pessoa pecou porque não conhecia, pecou. A falta de conhecimento não anula a existência do pecado. O pecado está ali, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, mas pecou. É chamado de pecado de ignorância. Em contraposição, existe o pecado de conhecimento, pois quanto mais conhecimento, maior será a culpa da pessoa. Se a pessoa peca por não saber, errou, depois ele vai ficar sabendo que errou. Mas aquele que sabia antes e pecou, mesmo sabendo, errou muito mais grave. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me alcançando, diga amém. É porque eu estou aqui na introdução correndo para ver se eu falo algo que tem especial aqui para vocês, mas preciso passar por essa classificação aqui dos pecados. Então, pecados de ignorância e pecados de
conhecimento. Depois de ter sido avisado, a pessoa que foi avisada, se fizer, se praticar, essa pessoa, além de transgredir, de se tornar culpado, ele se torna muito mais culpado do que aquele que praticou a mesma coisa sem ter o conhecimento dele. Quem me entendeu, diga amém. Então existe o pecado íntimo e o pecado de transgressão, pecado de ignorância e pecado de conhecimento. Agora vem pecados de fraqueza e pecado de soberba. O que é o pecado de fraqueza e o pecado de soberba? O pecado de fraqueza é indicado pela quantidade de força que aqui envolvida indica o grau da culpa. O pecado de fraqueza está dentro desse contexto. É que existem pessoas que caem por serem fracas. Elas não queriam e não planejaram cair. Caiu acidentalmente, caiu porque foram pegas em uma tentação. Isso é chamado de pecado de fraqueza. Aquela pessoa não planejou a queda, aquela pessoa não planejou o pecado, aquela pessoa não fez nenhuma premeditação do que iria praticar. Aquela pessoa simplesmente sofreu uma tentação no caminho, não estava esperando, de forma súbita, sofreu a tentação, não suportou, caiu. Isso é chamado de pecado de fraqueza, diferente do pecado de soberba, que é aquele que sabe que é errado, aquele que está orientado, mas de forma soberbamente ele vai em direção ao lugar do pecado e pratica. Tô nem aí, eu vou aproveitar, eu vou praticar, dê o que der, venha o que vier, eu vou aproveitar. Esse é o pecador soberbo. O pecador fraco é aquele que cai por acidente, é aquele que cai por uma tentação. Mas o pecador soberbo é aquele que não está nem aí para Deus, nem para ninguém, nem para as consequências, nem para o que vai dar. Tô nem aí, ele vai e faz. E a Bíblia fala desse tipo de pessoa, aquele que cai por fraqueza. Lucas 22, versículo 61 e o versículo 62. Pedro caiu, mas caiu por fraqueza. Ele achou até que poderia vencer, mas caiu porque ele era fraco. Mas no Salmo 19, coloquem aí por favor este texto, Salmo 19, versículo 13. Veja o que a Bíblia diz acerca do pecado de soberba. Salmo 19, 13. O salmista orando, ele diz: também da soberba guarda teu servo, que ela não me domine. Então serei o quê? Irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. Veja que ele está orando para não se ensoberbecer, porque ele sabe que se a soberba, o sentimento maligno, dominar o seu coração, ele vai praticar coisas terríveis. Em Isaías capítulo 5, versículo 18, Isaías capítulo 5, versículo de número 18, falando ainda sobre o pecado de soberba, diz assim: ai dos que puxam para si o que? A iniquidade. Com que? Com cordões que puxam o pecado, como se faz com o quê? Com as cordas de uma carroça. Isso aqui é uma palavra de juízo. Ai desses que praticam soberbamente a iniquidade, porque eles estão conscientes, mas mesmo assim fazem o mal. Eles estão cientes das consequências, das dores, dos prejuízos que irão causar, mas mesmo assim praticam o mal. E essas pessoas estão cometendo pecados, e não é por fraqueza, é por soberba. A última classificação dos pecados são chamados de pecados de imperfeição e pecados de obstinação final. Essa última classificação dos pecados são os pecados mais graves. Trata-se do estado mais terríveis do coração. O pecado de imperfeição é aquele pecado que vai enrijecendo o coração do pecador. Quanto mais ele peca, mais insensível ele se torna.
Quanto mais ele peca, pior ele fica. Quanto mais ele peca, mais frio ele se torna. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. O aumento da iniquidade. A pessoa vai pecando, e achando que o pecado é um bichinho de estimação, vai brincando com o pecado, ele vai alcançando um nível de insensibilidade tão terrível, que ele começa agora a achar que nada é pecado. Ele acha que nada agora tem lógica de pecado. Ele já está tão acostumado com aquilo ali, que para ele não existe mais retorno. Ele vai rejeitando todas as propostas da graça, todas as ofertas de salvação. E aí vem a ideia e a lógica de Deus: ninguém vai para o inferno porque peca. Porque se fôssemos para o inferno porque pecamos, nenhum de nós estaríamos aqui. A pessoa vai para o inferno porque rejeita as ofertas da graça. Todos nós pecamos, mas quando a graça ofereceu salvação, a gente disse: eu quero. Então ninguém vai para o inferno porque peca, vai porque não dá ouvido às propostas de salvação de Deus. Todos os dias Deus está usando pai, está usando mãe, está usando tio, está usando parente, mas a pessoa vai besteira, e nesse besteira é que o coração vai ficando enrijecido e chega a um certo nível que nada mais funciona para levá-lo a um retorno à salvação. E o que é que acontece? Ele parte para um outro nível de pecado, que é o pecado por obstinação. Ele torna-se inimigo de Deus, blasfemador, blasfema contra o Espírito Santo, às vezes tira a sua própria vida. E aqui são pecados imperdoáveis. Quando a pessoa sai do pecado de imperfeição e atinge o nível de pecado de obstinação, não tem mais regresso. Enquanto ele está no processo de pecados de imperfeição, pode acontecer dele retornar, dele voltar, mas se ele persistir, ele vai ultrapassar a fronteira do pecado de imperfeição e atingir o nível de pecado de obstinação. E aí não tem mais volta, porque ele vai cometer os piores atos contra Deus, de rejeição às propostas da graça de Deus. Quem me entende, diga amém. É por isso que você vê pessoas que já cantou, que já pregou, que já esteve na igreja, no mundo, e você diz: eu não sei como fulano consegue ficar, por causa do pecado de imperfeição. Ele foi se desviando. Não brinquem com o relaxo da vida espiritual. Não brinque com esse negocinho de não vir para a igreja. Não brinque com esse negocinho de parar de ler a Bíblia. Não brinque com esse negócio de parar de cantar. Não brinque com esse negócio de parar de ouvir a palavra. Porque quanto mais você se distancia da graça, mais duro fica o coração. E para retornar fica muito mais difícil. Não para Deus te salvar, mas para você poder ouvir a Deus. Você chega a um nível de distância tão grande que Deus grita e você já não ouve mais, porque seus ouvidos se tornam ouvidos incircuncisos. Ouvidos incircuncisos. Então é preciso termos cuidado. Satanás, ele sabe disso. E ele trabalha usando o pecado para tentar paralisar, para tentar neutralizar. A força do diabo contra nós se chama pecado. O diabo não tem outra força contra o crente. Viva uma vida de santidade para ver o que é que ele vai fazer. Vivamos uma vida de separação do mal para ver o que é que o diabo vai fazer. O máximo que ele vai fazer é usar o argumento falso. É, pastor, mas se eu já pequei e ele agora está com a carta na manga, com um argumento lógico, o que é que eu faço? Aí eu vou lhe dizer agora o que é que você vai fazer.
para que você tire a autoridade de Satanás, vou lhe mostrar. Se pecou, se falhou, se errou, se agora o diabo já não usa mais o argumento falso, se ele está diante de Deus com um argumento lógico, com verdades acerca de você ou de mim, então o que é que eu faço para vencê-lo? Vamos lá, o exemplo de Josué. Primeiro, Josué não projetou-se nem racionalizou o seu pecado. Primeira atitude para vencer a autoridade lógica do diabo: não projete-se nem racionalize seu pecado. Veja o que diz o texto no Salmo 19, versículo 12 e o versículo 13. Quem há que passa ou que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Perceba de que o salmista está diante de Deus, está orando, está falando acerca da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento, e ele pergunta: quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Versículo de número 12. Como é que diz aí nessa versão? Versículo 12, na versão de vocês, coloquem aí, Salmo 19, 12. 1, 2, 3, já. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É a mesma versão que eu estou usando aqui, né? Absolve-me dos que me são, ou das que me são ocultas. Ele está falando de pecados, de erros. Tem versão que fala dos seus próprios erros, de coisas que cometemos, diante daquilo que praticamos. Não tente projetar-se. Projetar é prolongar. Depois eu resolvo isso. Racionalizar é: vou entender que eu fazendo assim, eu agindo assim, como se querer justificar o injustificável. Não entre no caminho de transferir sua culpa, de racionalizar sua culpa, de dizer é por causa de fulano, é por causa de cicrano, eu fiz isso por causa de Beltrano. Não funciona. Quando a pessoa peca e tenta projetar-se ou racionalizar, ele comete outro pecado em cima do que já fez. Não se deve fazer isso. A pessoa fica pensando que tempo vai redimi-lo. Eu vou em casa mesmo ficar 3 meses sem cear, não vou para a ceia e depois de 3 meses eu vou. Não é assim que se resolve. Não é você mesmo lá que resolve determinados tipos de culpas. É preciso agir conforme o padrão divino. Quem era Josué? Josué era o sumo sacerdote. Era um remanescente que escapou do fogo da aflição do cativeiro. Por isso que o Senhor diz: não é ele um tição tirado do fogo, não é ele um toco que eu tirei do fogo, eu tirei ele de lá, ele é remanescente. Esse era Josué. Ele tinha a missão de instruir e de santificar o povo de Deus. Mas como fazer isso se as suas vestes estavam sujas? Isso era impedido ao sacerdote, ao sumo sacerdote, trabalhar com vestes sujas. Levítico capítulo 21, versículo 10 e 15. Necessariamente um líder espiritual precisa estar em um nível de padrão moral maior do que o povo. Quem trabalha na obra de Deus não pode ter uma vida espiritual inferior do povo. Paulo disse a Tito e a Timóteo: ser exemplo de quem já é fiel.
não é ser exemplo de quem é desmantelado, não. Ser exemplo de quem está troncho e apregado errado é fácil. Mas Paulo está dizendo, aqueles crentes fiéis têm que olhar para você e ver em você o padrão a ser seguido, o modelo a ser imitado. Você tem que ser mais fiel do que o fiel. Quem ocupa o altar não pode ser homens nem mulheres de vestes sujas, tem que ser veste limpa. O padrão de quem serve a Deus tem que ser um padrão elevado, um nível maior. Paulo disse a Tito, em tudo te dar por exemplo. É por isso que quando o sumo sacerdote chega com as vestes sujas, acontecem 3 coisas na hora que ele vai servir com as vestes sujas. Eu vou dizer a vocês o que foi que aconteceu. Primeiro, Satanás se aproximou dele. Todas as vezes que você vai servir a Deus com a vida suja, Satanás se aproxima de você. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote chegou para ministrar, Satanás estava do lado direito dele. E sabe por que Satanás estava pertinho dele? Porque ele estava com as vestes sujas. Quem é que você quer que fique perto de você, Deus ou Satanás? Quando as vestes estão sujas, só quem se apresenta é Satanás. Quando a gente mancha as nossas vestes e vai mestrar o coral, vai mestrar os jovens, vai cantar no coral, vai sentar no púlpito, sabe quem é que fica perto da gente? Satanás. Porque as nossas vestes sujas atraem Satanás. Aí às vezes pergunta, que culto frio, será que não é o diabo que está perto de tu? Que pregador ruim, mas será que é o pregador mesmo? É tua veste que está suja e o diabo está perto de você. Eita pastor, isso é forte demais. Então lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Vê o que a Bíblia diz. Deus me mostrou, esse é o profeta dizendo, o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué. Porque o diabo estava perto do pregador. Ele é o pregador, ele está lá no altar para ministrar. Porque as vestes estavam sujas. Quando sujamos as nossas vestes, atraímos Satanás para perto. 2. Quando sujamos as nossas vestes, damos a Satanás autoridade para nos acusar. Não somente atrai ele para perto, você dá a Satanás autoridade para te acusar. Autoridade para comparecer diante de Deus e te apontar. 3. Quando sujamos as nossas vestes, perdemos a condição de servir ao Senhor. Porque Satanás diz, ele não dá não. Ei, Yahvé, Josué não dá para fazer isso não. Olha as vestes dele sujas. Quer dizer, para aí, tu não tem condição de estar fazendo isso. Tu não está na condição de servir. Tu não está na condição de pregar. Tuas vestes estão sujas. Tu não está na condição de estar no altar. Vamos parando. Josué ia fazer o quê? Nada. Porque as vestes sujas atraiu Satanás, deu autoridade a Satanás e embargou o serviço espiritual. Travou o sacerdote. Travou o sacerdote. E ele não iria servir, não é por falta de talento. Porque não pense que o pecado que o crente comete neutraliza o talento, não. Ninguém para de servir porque falta talento, é porque falta exemplo. A força de quem serve não é o talento, é o exemplo. Se ele não estava no padrão espiritual para ser exemplo para o povo, não tinha autoridade de servir em favor do povo. Se Satanás neutraliza o sumo sacerdote, Jerusalém cai em condenação, porque ele era o último toco. Ele era o toco tirado do fogo. E Satanás acusa Josué
Não é só por causa de Josué, é que ele representava o povo. Se não tem quem expie o povo está condenado também. Se quem serve no altar tem vestes sujas, o povo não recebe nada de Deus, porque Satanás neutraliza quem está no altar. Então só quem perde não é quem está no altar, perde quem está precisando do serviço de quem está no altar. Eita lá! Aí tem gente que acha que não é nada demais. Está no púlpito em pecado, adulterar e sentar no púlpito, paquerar, se envolver com pornografia e está em púlpito, se envolver com o que não presta e está sentado. Aí acha que... Não, querido, o diabo está perto de você se você não tratar disso. Querido, o diabo vai ter autoridade sobre você se você não tratar isso. Querido, o diabo vai neutralizar teu ministério, tua chamada, se você não trata isso. Não é todo pregador pentecostal que quer pregar isso, não, irmãos. Mas eu vim com compromisso do céu para falar esta noite, esta palavra de Deus. Eu não quero levar vocês a um delírio de choro emocional, mas um choro de quebrantamento e um clamor de misericórdia esta noite. Eu preciso revelar onde o diabo está te travando, o que está gerando desânimo em você. Pare de projetar-se, de racionalizar seus pecados. Lamentação 3:39 diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Pare de culpar A, B, C. Eu estou nessa por causa de fulano. Você está nessa por causa de você mesmo. Eu estou nessa por causa de mim mesmo. Eita lá. O argumento lógico do inimigo foi com a intenção de paralisar e destruir Josué e Jerusalém. Agora, o que o diabo não esperava, era que Josué iria concordar com ele. Quando o diabo acusou Josué, você vê Josué retrucando: mentira, Satanás, acaba com essa mentira, quer me envergonhar diante do povo. Não. Josué ficou na dele, ficou calado. Quem cala? O que é que Josué estava dizendo? Senhor, eu sou tudo isso que o diabo está dizendo. Eu fiz. A gente não sabe qual foi o pecado de Josué. A Bíblia não diz. Só diz que às vezes estava suja. Mas eu estou conjecturando. Eu fiz isso mesmo. Senhor, não sou digno de estar aqui. Quando Josué cala-se, está lá, caladinho. Quem é que fala? O Senhor. Porque quando você não tem palavras, quando você não transfere, quando eu não transfiro minha culpa para ninguém, quando eu assumo a culpa, Deus diz: assumiu? Você fez? Não se preocupe, você é um tição tirado do fogo. Eu investi para te colocar aí. Eu não vou abrir mão de você, já que você se quebranta. Ei, troca as vestes dele, anjo, troca as vestes dele. Quando o diabo pensava que Deus ia dar um pontapé e Josué desaparece do meu altar, Deus disse: não, continua aí, agora troca as vestes dele. Ele não pode servir com vestes sujas. Eu darei condição para ele me servir novamente.
Deus não vai te rejeitar se você assumir. Deus não vai jogar fora se você confessar. Deus não vai desistir de você se você se quebrar na presença dele. Às vezes eu uso uma palavra forte, mas é só uma força de expressão. A criptonita de Deus, aquilo que enfraquece o coração de Deus, se chama quebrantamento de coração. Davi disse que é um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Sabe que tem uma coisa que Deus não aguenta, é ver um crente dizendo: eu fiz, eu não tenho jeito, eu estou nessa condição, só o Senhor é quem pode me tirar, só o Senhor tem condição de me arrancar. Deus não aguenta isso, Deus não suporta isso, Deus não suportará teu quebrantamento. Ele soprará um vento para te levantar e vai te restituir aquilo que você perdeu. Vou te dar 3 razões para você não se projetar. Vou te dar 3 motivos para você não racionalizar seu pecado. Primeiro, está em Levítico capítulo 32, versículo 23. Levítico 32 e 23. Primeiro motivo para você não se projetar. Como é que diz aí? 32 e 23 de Levítico. 32 e 22. Então é 22, é o contrário. Vamos lá, eu acho que eu anotei errado. 22 e 33. Vamos lá. Que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. É esse texto? É esse texto? Eu acho que é número. Deixa eu ver aqui, querido. Veja aí, número 32 e 23. Eu não posso deixar sem citar esse texto aqui. Esse texto. Vamos lá. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão contra quem? E fiquem sabendo o quê? Tem uma versão que diz assim: o vosso pecado vos achará. Esse pecado certamente o encontrará. Sabe o que é que Deus está dizendo? Para onde você for, Ele vai te achar. Tu não escapa das consequências do pecado. Não tente fugir. Por isso que você não pode, eu não posso racionalizar nem projetar-se. Porque para onde for, o pecado acha. Pode passar o tempo que for, tempo não tem poder de purificar pecado. O pecado acha. O pecado acha. Para onde for, o pecado acha. Eu conheço um caso muito íntimo de uma pessoa que passou muito tempo, cometeu um crime, passou tempos escondido. Só que quando ouviu esta palavra, essa pessoa foi ao ministro do Evangelho e confessou o pecado. Faz tantos anos que eu cometi um crime. E a palavra do ministro foi: se entregue. Procure a justiça e se entregue. E ele foi se entregar. E a justiça disse assim: eu nunca vi um negócio desse. Não tem nenhum registro contra você. Ele disse: não tem. Mas lá em cima tem. Ele mandou eu vir me entregar. Porque não adianta fugir. Por isso que não podemos nos projetar. Segundo motivo porque não podemos nos projetar nem racionalizar o pecado. Hebreus
capítulo de número 4, versículo de número 16. Hebreus 4 e 16. Já chegou a hora? Misericórdia. Pensava que eu ia começar agora a pregar. Vamos lá, porque se eu não terminar logo, e lá o pastor Hélio puxa meu paletó. Hebreus 4, 16. Portanto, aproximemo-nos do trono com confiança, a fim de recebermos e encontrarmos para ajuda em momento, diga assim, o atendimento hoje é no trono da graça, porém tem prazo curto. O atendimento hoje é no trono da graça, porém tem prazo curto. Então aproveite enquanto você está dentro do prazo que pode receber a misericórdia. Porque esse prazo é curto, é momento oportuno. A oportunidade passa. A oportunidade passa. Terceira razão para não se projetar. A confissão é a admissão da culpa e necessária para ter acesso à misericórdia. Por que não podemos nos projetar? Porque a confissão é necessária. Senão não alcançaremos misericórdia. Provérbios 28 e 13. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. E deixa eu terminar aqui, mostrando que além de Josué não ter se projetado, Josué não subestimou o poder do perdão de Deus. E aí eu deixo vocês com água na boca e outro dia eu falo sobre isso. Amém? Eu agora digo que nem o pastor Antônio Gilberto disse: é melhor ter muito assunto e pouco tempo do que muito tempo e pouco assunto. Todos em pé, irmãos.